Olá, tudo bem com você? Esse vídeo é para você que tem o sonho de ser mãe e por algum motivo você ouviu que você não poderia dar à luz, por algum motivo você ouviu que esse sonho não poderia se realizar. Esse vídeo é para você. Então, se você se enquadra nesse perfil ou você conhece alguma mulher que se enquadra, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e a vida dessa mulher. Também, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, me ajude, eu preciso de 1000 inscritos, né? Eu tô nessa luta já há algum tempinho e aos poucos o meu canal tá crescendo, mas o meu intuito em cada vídeo que é postado tá edificando a vida das pessoas, tá abençoando, tá ensinando alguma coisa produtiva, né? Tá levando uma mensagem de fé, de Deus, de esperança para as pessoas, tá levando dicas, né? Tá ajudando as pessoas que estiverem assistindo meu conteúdo. O meu sonho desde criança sempre foi trabalhar com criança. Eu sempre gostei de criança desde criança, né? Eu fui ficando adolescente, jovem e sempre gostei de criança, né? Eu fiz pedagogia, meu curso de pedagogia, eu fiz magistério, eu já dei aula em escola, trabalhei com criança em igreja, em projetos sociais, em rua, em abrigo, em vários lugares, sempre gostei muito de criança. E desde quando eu era solteira, eu já pensava nos meus filhos, né? Já projetava ter filhos, já projetava casar, já projetava ter uma família e ter filhos, e já orava para que Deus abençoasse meus filhos, mesmo que ainda eles não existissem, né? Mas eu aprendi no livro da Joyce Meyer, Minha Boca Grande, que você pode profetizar sobre o seu futuro, e eu profetizava sobre meus filhos. Então eu casei, e depois de mais ou menos uns 3 anos, quase 3 anos de casada, né, eu resolvi que ia tentar engravidar. E nunca tive nenhum problema de saúde, minha saúde tudo sempre foi certinho, não imaginava que eu teria algum problema, né? E eu engravidei. E tava todo mundo bem, todo mundo feliz, eu trabalhando normalmente, né? Trabalhava na farmácia, tudo bem, a gravidez tudo bem, de repente eu tive um sangramento. E aí nós fomos para o hospital, isso naqueles primeiros 3 meses, né? Que é perigoso, é uma grande probabilidade da pessoa perder o feto, né? É a risco, nesses 3 primeiros meses, da mulher perder a gestação. É um período delicado. E eu fui para o hospital, e a obstetra que estava lá me atendeu e falou que o meu colo estava fechado, que estava tudo bem, mas que era para me fazer uma ultra, para ver, né, se realmente estava tudo bem. Então, depois de alguns dias, eu fiz a ultra, o feto estava vivo, com o coração batendo, tudo bem, e fomos adiante. Continuei trabalhando, continuei fazendo tudo, ela passou uma medicação, eu usei a medicação e continuei trabalhando. Depois de alguns dias, eu tive outro sangramento. E aí ela disse pra mim que era para eu ficar de repouso e continuar a medicação. Isso eu tinha 32 anos, tá? Quando aconteceu isso. E eu fiquei de repouso alguns dias e de repente eu comecei a sentir muita dor na barriga, muita cólica e o sangramento aumentou. Então eu fui até o consultório da doutora que estava fazendo meu acompanhamento. E ela falou, a gente vai ter que fazer uma outra urgente para ver o que está acontecendo. E já estava escurecendo, já estava ficando à noite. E foi nessa ultra que eu fiz que o mundo desabou na minha cabeça. Quando eu fiz essa ultrassom, eu fiz sangrando, sentindo dor. E nessa ultra, no momento que o médico, eu fiz uma ultrassom em 3D, o médico ficou me examinando muito tempo, minha mãe entrou junto comigo. E ele olhava e não falava nada. E ele fazendo a ultra, e quando ele terminou de fazer, ele olhou pra mim e falou assim, infelizmente eu tenho 2 notícias ruins pra te dar.
A primeira é que o feto não desenvolveu, né? Não tem batimento cardíaco nenhum, tá morto. Segundo lugar, você tem uma má formação uterina, você tem um problema de nascença no seu útero. Você tem ou o útero bicorno ou septado. Né? Aí ele me explicou que era um útero no formato de coração, onde o útero era como, o coração é como se fosse dois úteros, né? Um útero, mas ele fosse dividido em duas partes, ele tinha uma parede no meio. E ele disse assim pra mim: então, na realidade, se você não perder esse bebê agora, você vai perder mais pra frente, porque o seu útero não tem condições de gerar uma criança. O seu útero não tem condições de uma criança se desenvolver dentro dele, porque ele é muito pequeno, ele tem esse septo no meio, ele tem essa barreira. O que você deveria fazer eu que te sugiro seria você ver, né, mais pra frente uma cirurgia para você estar fazendo a correção do seu útero, tirando esse septo, para depois disso você tentar uma nova gravidez, porque desse jeito você não pode engravidar de novo. E eu saí dali, chorei, fiquei arrasada, liguei pro meu marido, contei pra minha mãe. Eu não queria conversar com ninguém, eu queria ficar sozinha, eu queria ficar quieta, eu não queria conversar e eu fiquei muito triste. E a gente foi pro consultório e a doutora falou assim: realmente, quem tem esse tipo de útero, só cirurgia para dar jeito, só cirurgia, você vai ter que fazer uma cirurgia, senão você não vai conseguir engravidar. Né? Eu com 32 anos, não era muito velha, mas também não muito jovem. Né? Não sabia quando seria, talvez, a cirurgia, quando eu conseguiria, enfim. Ela me mandou para o hospital para a gente poder estar fazendo ou a curetagem ou, né, fazendo um aborto induzido. No outro dia eu fui para o hospital. Chegando lá, eu me internei e a médica me deu a medicação de um aborto induzido, né, para aquilo que já tinha sido gerado dentro de mim fosse expelido. Eu estava mais ou menos com acho que uns 2 meses de gestação, estava bem no comecinho mesmo. E a gente fez, né, um procedimento bem doloroso, porque eles simulam as contrações de parto, né? E eu senti todas aquelas dores e eles destroem, né, tudo aquilo que foi gerado e aquilo vai saindo aos poucos. Né? E eu perdi bastante sangue, né? E passei por aquele procedimento, não foi necessário fazer a curetagem, só foi feito aquele procedimento e o que tinha sido gerado até então saiu, né? Eu fiquei sangrando, né? Como se tivesse tido uma gestação normal por algum tempo, e a médica me deu 20 dias de licença. E aí eu perguntei à médica do hospital, eu falei: olha só, eu tenho útero bicorno, eu não posso engravidar, como que é isso? Aí ela falou assim: depois você se informa melhor com a sua médica, com quem te acompanha, para estar te esclarecendo que não é bem assim, né? Você precisa estudar o seu caso. Enfim, eu saí dali muito chateada, muito triste, né? Fiquei de repouso, né, sangrando durante um período, 20 dias de licença, e durante esse período eu fui para a cidade onde meu marido trabalha, que é Resende. Eu sou de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Mas esse lugar é mais ou menos 2h30 da onde eu moro. E quando eu cheguei lá, eu estava muito triste, muito chateada, mas eu não falava nada para ninguém, eu estava arrasada por dentro. E quando eu cheguei lá, a vizinha da minha sogra me chamou para ir numa igreja. E eu aceitei o convite e fui nessa igreja. E lá era uma igreja simples, uma igreja pequena, e estava tendo um culto de campanha, né? E a pastora, no final do culto, orava pelas pessoas. E no final do culto eu fui receber oração com ela. E quando ela orou para mim, ela disse para mim assim: assim como Ana não foi envergonhada no meio da sua geração, na sua esterilidade, assim será contigo. Você também não vai ser envergonhada na sua esterilidade nessa geração. Ela falou exatamente para mim assim. E eu chorei. E a mulher não me conhecia, nunca tinha me visto. Ela não sabia da minha história, ela não sabia que eu tinha acabado de perder um bebê, ela não sabia quais eram os meus sonhos.
E ela também não sabia o diagnóstico que eu tinha recebido. Mas eu tomei posse daquela palavra. Eu acreditei. Né? Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece a história de Ana, eu vou resumir para você. Ana era uma mulher casada com Eucana. E Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha muitos filhos e Ana era estéril, porque Deus havia cerrado sua madre. E Penina ria de Ana e debochava dela, porque ela não podia ter filho, mas o sonho dela era ter filhos. Né? Então ela orou, e depois de algum tempo, ela orou e ela fez um voto ao Senhor. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Ele vai ser criado na tua presença, na tua casa, todos os dias da sua vida. E um tempo depois ela engravidou e ela foi mãe de Samuel na Bíblia. Né? Se você conhece a Bíblia, tem o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Ele foi um grande sacerdote. Né? Samuel foi um grande homem de Deus na sua geração. E ela entregou para Eli e ele criou ele na presença de Deus. E ele foi criado na presença de Deus. E depois disso, Deus deu outros filhos para Ana. Então eu criei naquela palavra e que eu não seria envergonhada. Então depois que passou aquilo tudo, eu comecei a pesquisar na internet, eu comecei a ver opiniões de outros médicos sobre a possibilidade de uma pessoa engravidar que tivesse a anomalia que eu tinha no útero. E muitos médicos falavam que se eu engravidasse sem cirurgia, seria uma gestação de alto risco, que havia probabilidade de parto prematuro, né? Poderia não conseguir levar a gestação até o fim. E talvez também a criança pudesse nascer com alguma anomalia, alguma deficiência física, algum problema, porque o útero não aguentava levar a gestação até o final, porque ele não tinha capacidade suficiente. E eu pesquisei muita coisa sobre esse problema, né, do útero bicorno ou septado, que era o útero dividido, que é uma má formação de nascença. E vi também algumas mulheres falando, alguns depoimentos de algumas mulheres. E algumas mulheres, né, num site que eu entrei, elas deram alguns depoimentos que me animaram um pouco. Né? Algumas falando que conseguiram, que a criança nasceu prematura, mas que conseguiu, que foi uma gestação de repouso, foi uma gestação delicada. Muitas falando que perderam muitos bebês até, enfim, conseguir um. Mas aquilo foi um pouquinho de esperança para mim. E eu, depois de algum tempo, eu comecei a orar o meu útero. Eu comecei a orar minha barriga, eu orava, eu falava: Deus, conserta meu útero, Senhor. Conserta meu útero. Eu pegava o óleo ungido da igreja, ungia minha barriga. Falava: Deus, conserta meu útero. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Eu não quero, eu não aceito fazer essa cirurgia. Eu não sei como é, quanto é, eu não sei, mas eu não quero saber porque eu não vou fazer essa cirurgia, eu não aceito fazer essa cirurgia. Eu creio que assim como o Senhor deu um filho a Ana, o Senhor pode e vai me dar um filho também. Né? Eu conheci algumas outras mulheres amigas minhas da igreja, né? E teve algumas amigas que oraram para mim, teve uma amiga que tem gêmeos, né? Ela teve filho depois de um tempo, ela já era mais velha, ela ungiu minha barriga, ela orou minha barriga. E eu sempre orava também, eu ungia minha barriga. E um dia eu estava no meu quarto orando, falando com Deus, como sempre, e orando no meu ventre. E o Espírito Santo falou assim para mim: Derlane, eu vou te dar um filho, você vai engravidar. Ele vai ser menino e o nome dele vai ser Emanuel. E eu tenho um propósito na vida dessa criança. E Deus falou algumas coisas a mais para mim sobre isso. Né? Que eu não quero entrar em detalhes, e muitas coisas eu não lembro. Eu lembro exatamente isso que ele falou para mim. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser Emanuel, vai ser um menino. E eu, como já tinha passado por aquele período de abortamento, que é uma coisa muito dolorosa, então eu comecei a me cuidar para que eu não engravidasse, porque eu queria ir em outros médicos, queria fazer um plano de saúde, queria ver outras opiniões, fazer um tratamento, né? Ver se realmente eu não havia nenhuma possibilidade, só a cirurgia mesmo. E eu queria ver mesmo, eu tinha medo de engravidar de novo e sem estar preparada. Porque eu pesquisei que esse útero, ele é um útero dividido em 2 partes. Uma parte pode ser pequena e a outra pode ser grande.
Então, se o esperma for para a parte maior, há uma chance da criança se desenvolver, né? Ainda que nasça prematura. Mas se for para a parte pequena, há uma grande probabilidade da mulher perder a gestação. Ou os dois lados do útero podem ser pequenos, ou os dois lados podem ser grandes. Mas isso, a mulher precisa fazer vários exames bem detalhados para poder o médico conhecer o útero, para dar as reais possibilidades que a pessoa pode engravidar. Então, eu queria ir no médico e fazer, né, todos os exames para que eu pudesse ver realmente qual era a situação do meu útero, né, as minhas chances sem fazer uma cirurgia. E nesse meio tempo, querido, eu comecei, né, depois de quase um ano depois, comecei a sentir algumas cólicas fortes na minha barriga. E vários dias eu tomava Buscopan, não melhorava, e eu comecei a sentir. Eu nunca imaginava que eu estava grávida, nunca imaginava. E eu comecei a sentir, e de repente a menstruação atrasou. E eu falei, não, meu Deus, não pode ser, a gente está se cuidando, eu não posso engravidar agora, eu nem fui no médico para a gente poder estar vendo direitinho isso. E, querido, quando eu fui perceber, minha menstruação tinha atrasado 1 semana, 2 semanas, e eu apreensiva. Porque eu pensava assim, eu não sei como que Deus vai cumprir essa promessa na minha vida, porque eu vou me cuidar, porque eu sei da minha situação, né? Então eu não sei. Enfim, querido, quando eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, eu estava grávida. E aí foi no domingo isso, à noite. E aí na segunda-feira eu fiz o exame de sangue, eu estava grávida. E nesse momento eu procurei minha patroa e já falei com ela, né, que eu estava grávida. E a pandemia, a gente já estava no meio da pandemia também. E eu falei com ela que eu sabia algumas coisas do meu caso e que eu teria que ficar de repouso, eu não poderia ficar em pé, abusando, né, porque eu li algumas coisas sobre a minha situação. E ela sabia que eu tinha perdido um bebê. E ela falou assim, Nerlane, se você quiser amanhã, você já pode começar o seu repouso. E graças a Deus, ela me liberou do meu trabalho, pagou todos os meus direitos, ela foi ótima comigo, maravilhosa. Agradeço muito a Deus pela vida dela. E ela me liberou para poder estar indo para casa e já estar começando meu repouso. E aí eu, preocupada, não sabia como que ia ser, com medo, né? Não sabia qual médico ia me acompanhar. E eu, aqui na minha cidade, não tinha muitos médicos, né, que eu tivesse confiança para poder estar levando o meu caso. E eu fui para a cidade onde meu marido trabalha, a família dele mora. E lá a gente ia procurar um médico que fosse bom, porque ela tinha mais recursos para eu poder estar me tratando, né, fazendo o acompanhamento. E chegando lá, a gente procurou e eu descobri uma médica particular muito boa, né? Eu ouvi falar muito bem dela e eu fui até ela. Na minha primeira consulta, eu contei meu caso, levei meu laudo para ela, né, do problema, levei os papéis explicando o problema que eu tinha. E a primeira coisa que ela disse para mim falou assim, não se preocupa, eu já tive caso igual ao seu, que a pessoa já tinha perdido 2 vezes até, e ela conseguiu levar a gestação, ela conseguiu ter o bebê. Foi prematuro, mas ela conseguiu. Você também vai conseguir, você precisa ter fé, você precisa acreditar que você vai conseguir. Né? Provavelmente seu filho vai nascer prematuro, então você precisa estar preparada para isso, que às vezes seu útero não vai aguentar levar ele até o fim. Mas a gente vai tentar segurar ele na sua barriga o máximo possível. E eu já saí dali cheia de fé, cheia de esperança em relação à minha gestação. E essa foi a médica que me acompanhou até o final. Então, graças a Deus, ela começou meu acompanhamento. Não foi fácil, eu vou estar relatando para vocês, né? E eu estava em repouso, tudo direitinho. E quando eu estava quase completando 3 meses, né, que é aquele período crítico, eu tinha um sangramento muito grande. Apesar de estar em casa, de tudo direitinho, eu tive um sangramento muito grande. E quando eu tive aquele sangramento, eu falei, agora já era, eu perdi de novo. E eu fiquei muito apreensiva, com muito medo de ter perdido novamente.
né? Aí eu liguei para ela e ela falou assim, você vai ter que fazer. E eu já ia fazer aquela primeira morfológica, que você vê se o desenvolvimento da criança certinho. Ela falou, não, vamos fazer a morfológica logo, vamos ver se tá tudo bem. E mandou usar o Ultragestan, que é um hormônio da gestação. E eu fui fazer urgente, fui fazer a Ultra. E eu já estava preparada para o pior. Você viu quando você já se prepara para a má notícia? Eu já estava preparada para o pior. E quando eu cheguei para fazer a Ultra, eu já fui com meu olho cheio de lágrima. E a única coisa que eu perguntei para a médica foi assim, tem batimento cardíaco? E ela falou, aí ela colocou para eu ouvir. Quando eu ouvi o batimento cardíaco, eu já comecei a chorar. E aí eu falei para ela assim, o desenvolvimento dele tá perfeito. E ela falou assim, tá. Perfeito para o tempo gestacional, o batimento cardíaco, tudo perfeito. Só tem um probleminha, o seu colo do útero tá abrindo. Então você procura a sua médica, porque ela vai ter que intervir. Então eu ao mesmo tempo fiquei feliz, ao mesmo tempo fiquei apreensiva. E eu fui até a médica. E quando eu cheguei até lá, ela disse pra mim assim, eu falei pra ela que meu colo estava abrindo e eu estava com 3 meses só de gestação, muito pouco tempo para isso acontecer. E ela falou que talvez eu ia ter que fazer a cerclagem, que é aqueles pontos, né, que a mulher leva no colo do útero para fechar e não perder o bebê. Então ela me mandou para a maternidade, me internou e eu fiquei lá, né? E eu pedi para a igreja orar, pedi para os meus amigos estarem orando e todo mundo estava orando e ela mandou eu para casa ficar 2 dias, depois eu me internar. E aí eu fiquei 2 dias em casa em repouso usando a medicação e ela falou que era para eu ir para o hospital e eu fui para a maternidade lá para me internar e quando eu cheguei lá ela falou, a gente vai repetir a Ultra, se estiver aberto você vai fazer a cerclagem, se estiver fechado não vai precisar. E eu já estava pronta para fazer. E as pessoas orando, minha igreja orando, meus amigos. E quando eu repeti a Ultra, o meu colo estava fechado. Graças a Deus. O meu colo estava fechado e eu tive alta e não precisei fazer a ultrassom. E dali eu fui para casa, continuei me cuidando, a gestação foi acontecendo, graças a Deus, tudo correndo bem. E eu fui, cada semana era uma vitória que eu completava, cada semana de gestação eu agradecia a Deus. Cada semana eu lia sobre o desenvolvimento da criança, as probabilidades da criança nascer prematura, com aquela quantidade de semanas, a chance de sobrevivência. Eu sempre lia. E quando eu cheguei mais ou menos a 22 semanas por aí, eu fui fazer a minha outra. Nesse decorrer eu fiz outras ultrassons. No total eu fiz 11 ultrassons. Porque a gente tinha que acompanhar o colo do útero, a gente tinha que acompanhar o desenvolvimento da criança bem acompanhado. Então foi uma gestação de risco, uma gestação que eu fiquei em repouso ela inteira, né? Eu fiz poucas coisas. Eu comprei o enxoval do meu filho aos pouquinhos, né? Porque eu não podia ficar andando muito, eu não podia ficar abusando. E quando eu estava mais ou menos com 22 semanas, eu fui fazer minha outra, né? Eu queria saber o sexo da criança, embora ele já tivesse falado comigo que ia ser menino, né? Mas eu queria confirmar. E quando eu fui fazer a ultrassom, a médica falou assim pra mim, olha só, é menino. Mas tem uma coisa, o colo do teu útero tá abrindo, tá dilatando todo. Ele tem meio quilo. E o colo do teu útero tá com 1,5. Então você corre pra maternidade agora para ver o que pode ser feito. Porque se ele está com meio quilo, já está assim, quando tiver com 800 gramas, então a médica vai ter que intervir de alguma forma urgente, porque senão você pode perder o seu bebê. Eu saí dali chorando. Eu saí dali apavorada, eu saí dali chorando, porque ela quis dizer que podia perder meu bebê a qualquer momento. Vou estar explicando para você um pouco sobre a medida do colo do útero. O colo do útero na gestação, ele precisa medir entre 2,5, 2,5, por aí, 3, né? Mas entre 2 e 2,5 centímetros é um tamanho de colo do útero tranquilo, né? Então, à medida que a gestação vai evoluindo, a criança vai ficando pesada, o colo do útero vai se afinando e ele vai diminuindo. Então, 2,0, 2,5 é tranquilo. E o que aconteceu? O meu estava 1,5.
e ele só estava com meio quilo. Então eu estava numa zona de risco de perder meu filho muito grande. E eu fui imediatamente para a maternidade, minha médica estava lá, eu falei com ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, calma, não se desespera. Fez o toque, o meu colo externo estava fechado. E ela falou assim para mim, fica de repouso 1 semana, repouso absoluto, não levanta para nada. E ela aplicou o ultragestão vaginal para eu usar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E não faz esforço nenhum. E eu fiquei aquela semana, pedi à igreja para orar, fiquei orando a semana toda, pedindo a Deus, pedindo muito a Deus. E eu fiquei a semana toda de repouso, eu só levantava para tomar banho, um banho rápido, e se me desse vontade de ir no banheiro. Eu ficava deitada, eu comia deitada, com a perna para cima, e orando e usando a medicação. E ela falou assim, com 1 semana a gente vai repetir essa outra. E foi uma semana muito tensa. E eu orava, eu pedia muito a Deus, eu ficava de repouso. E quando passou 1 semana, eu fui repetir a outra. Para a honra e glória do nome de Jesus, porque Deus é bom, Deus é fiel. A medida do meu colo estava 3,2. Meu colo tinha fechado e tinha aumentado. E aí ela falou assim, está ótimo, graças a Deus está ótimo, mas você continua com a gestão. Então, daí para frente, a minha gestação, eu fiquei em repouso, um repouso relativo, né? Mais repouso, andava um pouquinho, um repouso bem relativo. Eu não fazia muita coisa, eu não ficava subindo escada, eu andava só dentro de casa. E o outra gestão de manhã e à noite, antes de dormir, o de 200, que é a progesterona para manter a gravidez. E ali foi, né? E aí a minha gestação foi indo, foi evoluindo, e eu orando pela minha barriga, orando pelo meu filho, a igreja orando, muitos amigos orando, pedindo a Deus, né, para que desse tudo certo. E a minha gestação foi evoluindo, né? Eu fiz 6 meses, e a cada semana eu agradecia muito a Deus, porque o meu filho continuava na minha barriga, o desenvolvimento dele estava perfeito. E todo mês eu fazia uma ultrassom ou mais de uma ultrassom para ver se o desenvolvimento dele estava perfeito e para ver se meu colo útero estava fechado. Né? Com 7 meses, mais ou menos, eu comecei a sentir umas pontadas na minha vagina e eu ficava de repouso e eu usava a medicação, né? Mas eu já ficava mais tranquila porque eu lia sobre as possibilidades de uma criança de 7 meses sobreviver, né? E eu ficava de repouso, né? E aquilo passava. E às vezes eu sentia alguma coisa e eu ficava de repouso, né? Mais do que repouso do que eu já estava. E aquilo passava. E foi indo, cada semana era uma vitória. Cada semana eu agradecia a Deus, né? Por Ele estar cuidando de mim, do meu filho. E no meio dessa pandemia também, onde muitas pessoas doentes, meu marido trabalhando fora, eu em uma cidade maior fazendo tratamento, viajando para lá e para cá, né? Em contato com outras pessoas, né? Passando por momentos que a gente passa na nossa vida, no nosso casamento, no nosso dia a dia, né? Na nossa família, a gente passa momentos de estresse, momentos às vezes que a gente se aborrece, momentos que a gente fica chateado. Então, passando por momentos difíceis nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu psicológico, pedindo muito a Deus para estar me guardando, para estar cuidando de mim. E como ela havia falado que a minha gestação, provavelmente meu filho nasceria prematuro, então eu já estava pronta para ele nascer de 7 meses, para ele nascer, né, não completar nem 8 meses. Mas graças a Deus eu completei 8 meses. E quando eu completei 8 meses, porque eu ia para a cidade onde eu estava fazendo tratamento e voltava para minha cidade, para minha casa, ficava de repouso. E ficava nessa, indo e vindo, mas ficava de repouso quando eu estava em casa. E aí, quando eu fiz 8 meses, a doutora falou, talvez seria bom você já vir para cá, que era a cidade onde eu estava fazendo o pré-natal, que meu marido trabalhava, e já vim pronta. Então, eu já fui com a minha mala maternidade, com as minhas coisas, tudo pronto, com 8 meses, porque ele podia nascer, porque eu já estava preparada para a prematuridade, né? E foi passando as semanas, e cada semana eu agradeci a Deus, né? Eu lia sobre a gestação, né? E se você não entende, eu vou estar te explicando melhor.
Uma gestação de 37 semanas é uma gestação onde o feto é considerado, a criança é considerada a termo. O que significa isso? A criança completou o desenvolvimento dela todo, né? E ela pode nascer que não vai ter problema. Uma criança de 37 semanas, né? Que são 9 meses. Tem mulheres que estendem a gestação a 38, a 39, a 40, a 41, até a 42. Mas 37 semanas é o tempo ideal para uma criança ficar na barriga da mãe e ter o desenvolvimento completo. Então, eu lia sobre as chances de uma criança de 32 semanas sobreviver, as dificuldades, uma criança de 34, e eu completava 32 semanas e eu ficava feliz, porque eu via que havia uma probabilidade muito grande de meu filho sobreviver sem grandes dificuldades. Com 34 semanas eu lia e ficava feliz, né? Sendo que minha médica, graças a Deus, uma profissional excelente, né? A partir da 28ª semana, ela mandou tomar corticoide, né? As 4 ampolas de Celestone, para amadurecer o pulmão do meu filho mais rápido, para caso eu tivesse ele não pudesse ter problemas respiratórios. Então, ela já me preparou toda para que eu não chegasse a 37 semanas. Ela já me preparou. E eu usando a progesterona de manhã e à noite e de repouso, e já estava toda preparada. E a gente foi a 34 semanas, foi a 35 semanas. Quando chegou a